Olá, tudo bem? Estamos começando o Amazônia em Pauta de hoje. E hoje vamos falar de uma necessidade tão básica quanto urgente: a água potável. Em pleno coração da maior bacia hidrográfica do mundo, milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada. Um paradoxo cruel que afeta milhares de pessoas em comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e povos da floresta. Mas e se a Amazônia pudesse oferecer uma solução simples, eficaz e surpreendente? No episódio de hoje, nós vamos apresentar uma inovação desenvolvida aqui mesmo na Amazônia, por um professor amazônida, um sistema revolucionário, através de uma revolução silenciosa, de baixo custo, de alto impacto e de sabor amazônico. Fique com a gente, porque o Amazônia em Pauta está começando agora. A Amazônia abriga mais de 20% da água doce do planeta, mas muitos dos que vivem aqui ainda não têm água potável para beber. Um paradoxo real que custa saúde, dignidade e vidas. Foi observando o que sobra que nasceu uma solução. O caroço do açaí, antes descartado, virou tecnologia. Um sistema criado na Amazônia por um professor da floresta, capaz de transformar água barrenta em vida potável. Ciência amazônida, simples, acessível e poderosa. Um invento com gosto de justiça, bioeconomia e esperança. Quando a floresta é ouvida, ela ensina. E até o caroço que seria descartado pode salvar vidas. Porque aqui na Amazônia, inovação e esperança correm na mesma água. E agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. É o professor Pedro Aquino. Ele é pesquisador do IFAP e é o idealizador, o inventor, na verdade, da tecnologia que pode transformar a vida de milhares de pessoas. Seja bem-vindo, professor Pedro Aquino. Muito obrigado, Olímpio, por mais essa oportunidade de estar aqui e divulgar o nosso trabalho, porque é de suma importância que esse esforço que a gente fez chegue para as pessoas que realmente necessitam de ter acesso a um bem tão precioso como a água. Professor, para a gente começar, eu gostaria de saber como é que o senhor define esse cenário hoje da Amazônia, em que a água potável é praticamente inacessível a grande parte das comunidades ribeirinhas da Amazônia. Como você mesmo falou, é um paradoxo. Entendeu? Onde nós temos a maior reserva de água doce do mundo e temos pessoas morrendo por falta de água tratada, água purificada. Então, essa foi sempre a angústia que nos orientou e orienta o nosso trabalho. É enxergar os invisíveis que estão embaixo da floresta. Professor, por que mesmo cercado de lagos, rios, tantas populações da floresta ainda sofrem com essa falta de água tratada? Um grande problema é que as pessoas que lá estão são convidadas a vir embora todo dia, entendeu? Então, se você quer água tratada, você tem que vir embora, aonde deve ter, na cidade. Se você precisa de educação, você tem que vir embora. Se você precisa de saúde, tem que vir embora. Se precisa de segurança pública, tem que vir embora. Ou seja, o oásis e a possibilidade de melhorar de vida e sair do sofrimento é vindo embora. Bom, e agora eu gostaria que o senhor colocasse, porque eu tenho certeza que as pessoas ficam imaginando, não só as pessoas da cidade, mas os próprios ribeirinhos, alguns que acompanham, que hoje a internet chega em muitas comunidades, né? Muitas pessoas no interior já têm acesso à internet, e outros que assistem pela televisão
pela rede amazônica através do AmazonSat, eu queria que o senhor contextualizasse um aspecto que eu considero importante em relação à saúde. Quais são os riscos que as pessoas têm, tá certo, de consumir aquela água barrenta, contaminada do rio Amazonas, que praticamente boa parte das comunidades do interior consomem? Olímpio, segundo a estatística da Organização Mundial de Saúde, 85% das internações hospitalares que ocorrem aqui, principalmente aqui na nossa região, são por conta de doenças feco-oral, ou seja, por ingestão de água contaminada. E isso lota as enfermarias dos hospitais, sobrecarrega o sistema de saúde e causa muito sofrimento. Então, e aqui na nossa região, principalmente aqui no nossos vizinhos aqui do lado, no Marajó, essa situação é mais grave do que a gente imagina, que não é só contaminada, mas também eles estão ingerindo produtos químicos que não é direcionado para a alimentação. Olha, esse é um aspecto muito importante que o senhor acabou de tocar, porquanto uma boa parte dos rios da Amazônia hoje já está contaminada, uma boa parte já está contaminada. E aí nos leva a refletir também que, além do próprio risco por consumir aquela água que não é tratada, que é a água do rio, a gente sabe, eu sou navegador, eu atravessei essa Amazônia todinha navegando pelo rio Amazonas, viajei por vários afluentes da Amazônia, cheguei ao pé da Cordilheira dos Andes navegando, durante 2 anos numa expedição que nós fizemos em 2020 e 2022, são 2 anos, e a gente constata que o rio é o lugar onde eles tiram água para beber, onde tiram água para fazer a refeição, lá eles fazem as suas necessidades, lá eles lavam a roupa, lá eles tiram a água para fazer as outras, a limpeza das... Enfim, o rio é o grande fornecedor de uma matéria-prima que ela é indispensável para o ser humano. Fora isso, nós temos agora a questão da poluição por causa a exploração do garimpo ilegal, que jogam mercúrio indiscriminadamente nos rios, professor. E é uma tristeza que eu vi em vários rios que são emblemáticos na Amazônia, como o Tapajós, por exemplo. Sabendo que as pessoas que não têm noção, inocentemente, acabam consumindo aquela água, comem o peixe também que já está contaminado. Esses riscos são muito maiores do que simplesmente consumir a água como ela vem do rio Amazonas. Só que agora ela vem carregada desses metais pesados. E isso certamente já deve ser motivo de reflexão do senhor como pesquisador. E além das ações que existem já como você citou, das mineradoras, que é grave a contaminação, não só pelo mercúrio, mas pela... Você tem o mercúrio, mas tem outro. Quando começa a dragar, você começa a dragar o leito do rio, você começa a jogar, trazer à tona novamente os metais pesados que estão lá embaixo, ferro e outros, né? E além disso, nós temos uma prática aqui no Marajó que é usar o sulfato de alumínio para clarificar a água. Olha, esse aspecto é muito importante. Explique isso aí, porque eu já tomei conhecimento disso, mas certamente que as pessoas que estão assistindo pela TV AmazonSat, pelo nosso canal do YouTube, vão querer saber. Explique para elas o que pode acontecer com as pessoas que usam sulfato de alumínio para fazer a decantação da água do rio Amazonas. Ela é um produto que é usado para isso mesmo, fazer a decantação de água de piscinas. Então, faz a decantação da água da piscina e pode ser utilizado também no sistema de tratamento, não tem nenhum problema. Só que tem que passar por um processo de filtragem para retirar o sulfato. Entendeu? Porque ele não pode ser ingerido. Entendeu? Está lá escrito na embalagem, quando você pega a embalagem original, está lá escrito, produto não alimentício, risco não ingerir, né? Se ingerir, procura um médico. Enfim. Interessante que isso é vendido livremente no mercado. E ainda é vendido de forma disfarçada, né? Você vai comprar, nas casas aqui, eles vendem como sendo cloro para os caboclos. Você chega lá, você pergunta para os ribeirinhos com que eles tratam a água, eles dizem que é com cloro. E o senhor constatou que não é cloro. Não é cloro, é sulfato, entendeu? Que ele tem a função dele é essa, é fazer
a floculação e a decantação das partículas suspensas e indissolvidas da água, né? Agora, só que precisa ser retirado depois, né? Você não pode usar aquela água da forma... E tem águas que, quando é utilizado em superdosagem, a água fica travosa. Você percebe no paladar, a água fica travosa quando utiliza em excesso. Uma pergunta, a água que é tratada com o sulfato de alumínio, ela pode ser utilizada para outros tipos, para produção de alimentos também não, né, nesse caso? Não. Se não for... Para o quê? Para limpeza, para higiene, banho, essas coisas? Exato, por um determinado tempo. Tem que esperar um tempo. Se você pegar uma pessoa que trabalha com piscina, com tratamento de piscina, ele joga o sulfato, joga o cloro, joga outros produtos, a barrilha e tudo, para a água decantar, e ele faz aquela limpeza depois com aquele aspirador no fundo da torneira. Na verdade, não se deve usar domesticamente, ou seja, em casa, sem caixa d'água, tratamento com o sulfato. Não, sem o tratamento seguinte, porque nas estações de tratamento... O que elimina o sulfato? Ou o carvão ativado. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, e eu gostaria que o senhor aguardasse só um instante. Você que está em casa, se prepare, porque vem aí a grande novidade. Ele acabou de entregar o que nós vamos mostrar para você, um segredo, essa revolução que saiu da cabeça do professor Pedro Aquino. Daqui a pouco a gente volta após o intervalo comercial. A Amazônia abriga mais de 20% da água doce do planeta, mas muitos dos que vivem aqui ainda não têm água potável para beber. Um paradoxo real que custa saúde, dignidade e vidas. Foi observando o que sobra que nasceu uma solução. O caroço do açaí, antes descartado, virou tecnologia. Um sistema criado na Amazônia por um professor da floresta, capaz de transformar água barrenta em vida potável. Ciência amazônida, simples, acessível e poderosa. Um invento com gosto de justiça, bioeconomia e esperança. Quando a floresta é ouvida, ela ensina. E até o caroço que seria descartado pode salvar vidas. Porque aqui na Amazônia, inovação e esperança correm na mesma água. Voltamos com o programa Amazônia em Pauta, pela Rede Amazônica, através do Amazonsat e pelo nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado a todas as pessoas que estão aí no canal acompanhando, as pessoas que estão também pela televisão. Lembrando que esse programa tem uma reprise em 4 dias seguidos, que é quinta, sexta, sábado e domingo, em horários alternativos no Amazonsat. Porque o Amazonsat, você que está fora da região amazônica, que está acompanhando pelo YouTube, o Amazonsat é uma rede de televisão eminentemente amazônica, que discute as questões amazônicas, que mostra toda essa exuberância amazônica, e certamente que é uma rede que tem todo esse comprometimento com a região. Por isso que este programa Amazônia em Pauta entrou na grade, uma temporada que vai até novembro, para discutir esses desafios da Amazônia em vista das mudanças climáticas, em vista das próprias condições de vida dentro da região amazônica, tudo isso alinhado ou com um olhar voltado para a COP30, porquanto nós estamos dentro desse contexto
dessa conferência que vai acontecer em novembro em Belém do Pará. Eu vou voltar a conversar aqui com o professor Pedro Aquino, que é o inventor do sistema de tratamento e purificação de água. Vocês vão começar a saber agora, aos poucos, como é que esse sistema funciona e vão ver quanta vantagem e, sobretudo, como que vai mudar a vida das pessoas, elas poderem utilizar, consumir água de qualidade purificada. Mas todos esses detalhes você vai saber nesse grande evento, essa grande contribuição que o professor Pedro Aquino dá para a Amazônia e para o planeta. Eu já sei de algumas coisas, porque eu já entrevistei o professor Pedro Aquino na CBN. Eu achei tão interessante o tema que, dentro dessas propostas que nós temos da série, que ele está aqui conosco hoje. Professor Pedro Aquino, como é que foi essa... quando foi que deu aquele estalo de dizer, não, eu vou pesquisar sobre essa questão da água e como é que eu vou resolver essa situação, ou pelo menos propor uma solução para ajudar os meus conterrâneos ribeirinhos. O senhor é ribeirinho? Sou. Eu nasceu aonde? Eu nasci em Alenquer, no Pará. Alenquer. Um abraço para Alenquer, no Pará. Estive lá, hein? Estive em Alenquer, gravei lá na Cidade dos Deuses. Sabe onde é que fica, né? Sei. Nasci lá próximo. Que maravilha aquilo ali. Milhões de anos, né? O vento, a água, trataram daquilo ali, ou seja, esculpiram algo assim extraordinário, que acho que pouca gente conhece daquilo ali. Apesar de que a gente já fez esse documentário em 2015. Até quero voltar lá. Parabéns por ser de Alenquer, porque é um povo muito simpático e acolhedor. Ah, sim. Verdade? É de Chimango Hospitaleiro. Chimango Hospitaleiro. E Alenquer, o nome é Alenquer, para você que está assistindo o programa, ele faz parte de uma decisão do Marquês de Pombal, no século XVIII, em que o Mendonça Furtado era o governador do Grão-Pará, e quando eles expulsaram os jesuítas da Amazônia, o Marquês de Pombal deu uma ordem para o governador Mendonça Furtado, disse assim, olha, pega um barco aí em Belém, sobe esse rio, onde você encontrar um povoado que é dominado pelos jesuítas, que nós acabamos de expulsar daqui agora, de lá, né, porque ele estava lá em Portugal, você eleva a categoria de vila, eleva o povoado à categoria de vila e dá o nome de uma cidade portuguesa, uma cidade ou uma vila de Portugal. E assim ele fez. Saiu de Belém, passou por... foi criando, né, as vilas. Gurupá, aí tem, na verdade, Soure, Salvaterra, Almerim, Prainha, aí Monte Alegre, Santarém, Alenquer. Alenquer está lá. As margens do rio Surumbiú. Surumbiú, perfeito. Passei por lá na expedição. Mas olha só, eu gostaria de saber, então, quando foi que deu esse estalo para o senhor começar a trabalhar na pesquisa para chegar a esse sistema? A minha agonia vem desde criança, praticamente, né? Você é ribeirinho, né? E os depoimentos do meu pai, né? Meu pai sempre reclamava, eu sou órfão, né? Eu só conheci meu pai. A minha mãe faleceu, eu era pequeno. E sempre meu pai dizia que nós éramos 6 irmãos e 4 tinham morrido de infecção intestinal e eu e o meu irmão tínhamos escapado milagrosamente por um curandeiro que nos curou. Meu Deus do céu, imagina uma família de 6, 4 morreram por infecção intestinal por causa da água. Da água. Aí eu perguntava para ele, como é que era lá? Ele disse, não, meu filho, lá a água que a gente usava era do igarapé dentro do campo, lá do teu tio de gado, né? Ou então de uma cacimba lá perto de casa. Eu digo, eu comecei a dizer, não, mas sua mãe tratava bem a água. A gente ia lá, abanava a água e ela botava um pano e coava no pote, né? Aí esse é o resultado. Então isso sempre me incomodou muito e é isso que você falou. Milagrosamente o senhor foi salvo. Sim. É porque o senhor tinha uma missão. O Espírito Santo garantiu isso. Exato. Então... aí é isso que você falou, e aí a partir daí a gente vai crescendo e observando que a gente morar em cima da água, fazer toda a necessidade em cima daquele ambiente e tomar aquela água sem qualquer cuidado, né, a mais, né? E, inclusive eu lembro que meu avô disse, na água não pega nada, meu filho, não sei, entendeu? Então, e aí quando eu chego à academia, depois dos 45 anos que eu consegui me graduar, né? Olha só, ainda tem isso.
porque lá no interior nem sempre tem oportunidade. Exato, você sabe que naquela época só as pessoas de posses que podiam mandar os filhos para Belém para estudar e tudo mais, né? Lá na região não tinha, né? Em Sabraí não tinha universidade. Chega agora no advento recente, né? Que tem universidade em todos os locais. Isso foi se formar com 45 anos. 45 anos, entendeu? Olha, quando está escrita a missão, não tem jeito. Aí quando eu chego aqui no IFAP, no Instituto Federal, eu me deparei, digo, estou na academia, eu posso fazer algo. E aí um dia eu comecei a desenvolver uma... Fez concurso por IFAP? Por IFAP. Por IFAP, aliás. Foi. Parabéns. Obrigado. Cabeça privilegiada. Aí eu chego aqui, eu comecei a desenvolver aí eu digo, estou na academia, dá para fazer algo. Perfeito. Entendeu? Eu tenho professores de todas as áreas aqui, e se não tiver, eu tenho internet. Ali tem internet também. Aí eu arrumei um terreno próximo lá do IFAP e fiz uma casa sustentável num container de carga. E essa casa eu comecei a desenvolver, foi refrigerada com caroço de açaí no teto, a fossa nunca enche, é feita de pneu velho, nunca enche, e a água era tratada. Aí um dia eu estou no Sebrae fazendo exposição, a Wanda Pororoca chegou lá e disse que... Wanda Pororoca, que é uma líder comunitária, ela é ambientalista, aliás, ela é representante do Amapá na Conferência de Meio Ambiente. No Brasil, que aconteceu inclusive agora, recentemente, em Brasília. Uhum. E a Wanda Pororoca, que também já foi entrevistada por nós, junto com o senhor, na CBN, me surpreendeu de tanta, digamos, sabedoria, eu diria. Aí ela chegou lá... Tem a mesma formação que o senhor tem. Aí ela chegou lá e disse, o senhor quer ir para a minha comunidade? Meu povo está morrendo por falta de água tratada. Ela falou para o senhor? Foi. O senhor quer ir para lá? No evento lá no Sebrae. No Sebrae. Eu estava fazendo exposição lá, participando do evento. Certo. Eu digo, eu vou. 3 meses depois eu estava lá, na comunidade dela, fiquei 7 anos lá. E aí quando eu percebi, e a ideia era desenvolver, eu já tinha desenvolvido uma casa sustentável, eu queria desenvolver uma unidade ribeirinha sustentável, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Entendeu? E aí quando eu chego lá, eu me deparo com a situação que eu falei anteriormente. A coisa era muito grave. É na Mexiana? É na Caviana. Ele é Caviana. Tem a Caviana e a Mexiana. Exato. A Mexiana é mais na frente. Aí eu percebo que urgente era a água, que o povo estava tomando sulfato de alumínio. Só um parênteses. Segundo o Hart, Frederick Charles Hart, que é o inglês que veio visitar aqui a região amazônica no século XIX, ele descobriu que a ilha da Caviana e a Mexiana, elas não são ilhas sedimentares, elas são ilhas rochosas que foram desprendidas do continente africano. Interessante isso. Vamos lá, continuando. Pois é, aí eu chego lá e digo, não, aí tudo que eu vou resolver aqui, se não tiver água, não vai ser possível. Não vai ser possível montar uma fábrica de suco, não vai ser possível verticalizar a produção do açaí, não vai ser possível fazer nada e esse povo não vai ter saúde. E aí eu me direcionei para a água, comecei a estudar com mais profundidade, e aí qual é o problema? Não tinha equipamento disponível para tratar água barrenta. Não vai entregar tudo agora. Não tinha equipamento, então o que fazer? Trabalhar para ter equipamentos para fazer isso, produzir equipamentos. Aí eu fui criando os equipamentos, estudando o princípio. Aí eu tive que virar físico, químico, matemático, biólogo, porque estava sozinho lá, tinha que virar-se, né? E aí no advento da pandemia piorou, porque aí não podia nem sair para buscar informação. Então aí foi fazendo experimento e fazendo ensaio até chegar onde a gente chegou. Agora quero saber como é que surgiu essa ideia de transformar o caroço de açaí em carvão ativado para purificar água. É que eu descobri que o carvão ativado, ele é capaz de fazer a adsorção e fazer a filtragem, e é um elemento químico que nele só passa a água no seu estado puro, entendeu? Só passa a água no seu estado puro. Então, o que eu fiz? Então, eu vou ter que fazer carvão. Aí eu fiquei imaginando, fazer carvão de quê?
para não agredir o meio ambiente. É que esse é outro dado, né? Porque não adianta você derrubar a floresta, pegar e queimar para fazer carvão. Aí eu fiquei olhando, aí eu comecei a observar o que todo mundo jogava fora e que não fazia falta nem para os seres humanos e nem para o ambiente. Né? Eu, pelo contrário, incomodava o meio ambiente. Aí eu cheguei no caroço do açaí. Caroço do açaí, que é um problema ambiental na Amazônia. Aí eu comecei a trabalhar ele e foi desenvolvendo. Eu levei uns 3 anos para desenvolver o equipamento e o método, né, para fazer o carvão ativado. É porque tem esse aspecto, não é só ter a ideia, agora saber como fazer para chegar ao ponto ideal, não é? Para depois ser o filtro que o senhor precisa. Exato, porque na hora de fazer, para fazer o carvão ativado, eu preciso de um forno de alta potência e custa milhares de reais. O caroço de açaí aguenta uma temperatura muito alta? Sim, depende da forma de que você fizer, controlar. E aí, como eu não tinha, eu tive que inventar o equipamento. O senhor também inventou o forno? O equipamento para fazer, não é só o forno. Eu tenho um equipamento que faz a queima do caroço do açaí com a ausência do oxigênio. Olha só, professor. Olha, o senhor foi fundo, hein? Porque pode explicar, fica bom. Porque aí eu não tinha como fazer o carvão se eu não tenho equipamento. Correto. Entendeu? E aí o que eu fiz? Eu construí o equipamento, né? O que custa milhares de reais, eu consegui resolver com um tambor de lugar de combustível. Aquele tambor de combustível metálico. Metálico. Certo. Eu consegui fazer Nem podia ser de plástico. Eu consegui fazer e idealizei. Eu peguei um tambor de máquina de lavar, né? Inox, reverti ele de material cerâmico e fiz o queimador. Olha. E aí eu peguei lã de vidro e fiz a borracha de vedação. Tá? Apertado. Mas porque não pode entrar oxigênio. Entrar oxigênio, exatamente. Entendeu? E aí o que eu fiz? Aí eu consegui fazer isso aí, e aí eu precisava de aumentar o calor, eu chegar acima de 800 graus. Aí o que fazer? Aí eu consegui encontrar um soprador de ar. Na internet, eu comprei o separador de ar e aí fazia para aumentar. E aí, como é que eu vou saber que esse carvão eu não tinha dinheiro e nem tinha disponível no mercado local aqui termômetro que fosse capaz de medir 800 a 1000 graus? Aí, como é que eu vou fazer? Aí, eu acredito que o senhor inventou o termômetro, criou o termômetro. Não, eu criei uma situação que me ajuda. Eu faço carvão geralmente à noite. Por quê? Porque o ferro, quando ele está na cor vermelha, ele está com 800 graus. Quando ele está na cor laranja, ele está acima de 1000. Aí eu coloquei... dá melhor para identificar. Exato. Aí eu coloquei uma chaminé no forno, que a função dessa chaminé é tão somente me dar a informação da temperatura que eu tenho. Que está tendo naquele momento, né? Exato. E aí eu consegui chegar ao resultado que o carvão eu consegui ativar o carvão feito do caroço do açaí. Quando o senhor comentou a primeira vez sobre isso, eu fiquei pensando, com a temperatura de 800 graus no caroço de açaí, ele vai esfarelar. Se você colocar oxigênio, mas se você controla o oxigênio, a presença do oxigênio, o que você faz com ele? Eu praticamente tiro toda a umidade e toda a matéria orgânica, ficando praticamente só o carbono. E esse carbono que é o que faz com que ele se torne resistente a altas temperaturas e tudo mais. E eu não sei se foi o carvão de alta temperatura que fez secar também aqui o nosso... Mas olha só, professor, e aí, a partir desse momento em que o carvão chega ao estágio que o senhor precisa, com a temperatura de quantos mil? É de 1000 graus, assim? 1000 graus, imagina. Acima de 800 ele já ativa. Quando o ferro já está laranjado. Quando ele está vermelho, já ativa. A segurança é quando ele está laranja. Aí eu fico lá aguardando, isso leva... Quanto tempo leva para... 1 hora, 2 horas.
Certo. Entendeu? E a capacidade dessa máquina? Eu fiz, a que eu tenho hoje lá, pega 10 quilos de caroços bruto, né? E quando tiro de lá tem 1,7 kg. Meu Deus. Há uma quebra de 82% a 83%, né? De volume e de massa. Tá, então esse sistema que o senhor desenvolveu, ele consegue transformar a água barrenta. Vou pegar o exemplo do Amazonas, né, que é o exemplo mais prático que tem, que é uma água que vem carregada de sedimentos, material em suspensão, vem descendo direto da Cordilheira dos Andes. E quais são os parâmetros técnicos que o senhor consegue atingir a partir do momento em que o senhor começa a utilizar o carvão ativado? Mas o senhor vai explicar isso daqui a pouco, após o nosso intervalo comercial. Aguarde. A Amazônia abriga mais de 20% da água doce do planeta, mas muitos dos que vivem aqui ainda não têm água potável para beber. Um paradoxo real que custa saúde, dignidade e vidas. Foi observando o que sobra que nasceu uma solução. O caroço do açaí, antes descartado, virou tecnologia. Um sistema criado na Amazônia por um professor da floresta, capaz de transformar água barrenta em vida potável. Ciência amazônida, simples, acessível e poderosa. Um invento com gosto de justiça, bioeconomia e esperança. Quando a floresta é ouvida, ela ensina. E até o caroço que seria descartado pode salvar vidas. Porque aqui na Amazônia, inovação e esperança correm na mesma água. Voltamos com o programa Amazônia em Pauta, pelo Amazonsat, do Grupo Rede Amazônica e pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos conversando com o professor Pedro Aquino. Ele é pesquisador do IFAP e é o criador da tecnologia que permite tratar e purificar as águas dos rios, dos lagos, águas que tenham incidência de minérios e transformar em água purificada. E agora ele vai explicar para nós exatamente isso, que eu deixei aberto uma questão antes do intervalo comercial, professor. O senhor conseguiu desenvolver esse sistema e agora eu queria saber quais são os parâmetros técnicos atingidos. Explique para nós do resultado já do produto após a água tratada. A gente com a Alma, a gente criou vários equipamentos, né, para fazer o tratamento. E esses equipamentos é que dá a pressão necessária para que a água passe por várias camadas de vários elementos filtrantes pela força da gravidade. É quase o mesmo cálculo de um avião voar. Entendeu? Então, a pressão necessária é tudo e a granulometria de cada elemento filtrante. No caso final é o carvão ativado do caroço do açaí. Esse é o último estágio. É o último estágio, que faz a limpeza, aí é retirado. Primeiro passo, a gente faz a clarificação da água. Segundo passo, a gente faz a desinfecção. Terceiro, a gente faz a purificação, onde é retirado todos os metais pesados, todos os contaminantes, né, todos os produtos químicos são retirados nessa fase, armazena, depois faz uma segunda filtragem, que aí faz a filtragem final, a purificação final, e eleva o pH, tirando de um pH ácido para um pH alcalino, que vai, de acordo com a fonte, vai variar de 7,2 a 7,8. Né? Excelente. Onde a água, para ser potável, ela tem que ter no mínimo 6.
Abaixo de 6 ela não é considerada potável pela legislação. Para você ter uma ideia, a água do lençol freático que nós temos aqui na Amazônia, por exemplo, lá na Expofeira, onde a gente fez a análise recente, é 4,25. Também abaixo. É super ácida. Então, o pessoal... E ainda vem com aquele com ferroso ali. Sim, com os metais pesados. Aquele ferrugem. Exato, ainda vem os metais pesados. Então, a melhor água que tem para consumo humano do ponto de vista físico-químico é a do Rio Amazonas. Olha só. Entendeu? Então, quanto mais se cava, vai complicando mais a situação, porque vai aumentando a acidez e vai aumentando a presença de outros metais. Exato. Então, o Amazonas não tem isso. É baixíssima a contaminação por metais pesados, ele no seu estado natural. Natural, né? Sem a interferência humana. Sem a interferência humana. Então, a gente consegue atender todos os parâmetros, né? Inclusive um parâmetro que quase ninguém atende, que é o da alcalinidade. Esse dado é muito importante. Qual é o nível que atinge de pH nessa água que o senhor trata, que já entrega filtrada? Ela vai variar de 7,2 a 7,8. Para você ter uma ideia, a gente fez o pH do sangue? É 7,3, 7,4. Olha só, está no nível? No nível. Para você ter uma ideia, há 20 dias atrás a gente fez a análise da água do Garapé da Fortaleza, aquele que passa ali na estrada de Santana. Certo. Entendeu? O pH deu 8,65 depois de tratado. Aquela água dali, onde os barcos jogam tudo, gota de detrito, todo esgoto. A ausência de todos os contaminantes. Mas olha, aquela água é muito suja, é muito contaminada. Mas a gente consegue. Graças a Deus. Dá para beber água depois de pura, sem mistura. No seu estado natural, alcalina e orgânica, sem nenhum produto químico. Essa é uma pergunta que eu ia fazer agora. Que tipo de equipamento, assim, não digo equipamento, mas de elementos que precisam ser usados? Precisa de energia elétrica, usa alguma coisa química? Já o senhor acabou de responder que não precisa mais. E se é difícil de operar o equipamento? Não, eu preciso de energia elétrica só para encher a caixa principal. Claro, para poder puxar. A água bruta, captar água bruta para a caixa principal. Depois a natureza faz tudo. Nós trabalhamos... A natureza vai pela gravidade. Gravidade, passando pelos elementos filtrantes, que tudo são naturais, né, e cai lá embaixo pronto para o consumo humano. Porque embora no interior mesmo que não tenha energia elétrica instalada aquela... A gente fisicamente usa o balde para encher. Mesmo não tem nem energia nada. Nós desenvolvemos uma que produz 80 litros em 24 horas, e se não tiver, você põe um balde na cabeça e enche. Vai buscar de balde lá no rio, bota na caixa. A caixa e a natureza faz o resto. Trata, aí chega lá na ponta do processo, a água pode beber, pode consumir. Pode purificada, alcalina e no seu estado natural. O senhor já instalou em alguma comunidade por aí? A gente já tem uma na comunidade de Porção, no Rio Curuá, no município de Curuá, próximo para Coval. Curuá é lá perto de Alenquer. É lá perto de Alenquer. Olha só. Lá próximo. Eu gostei de o senhor ter feito isso, né? Apesar de o senhor ter desenvolvido todo o seu trabalho de pesquisa no Amapá, mas voltou lá na sua origem. Na casa da professora Aprígia, fizeram a contribuição. E muitas crianças. Exatamente. Olha só. Aí lá o pessoal fizeram, a família lá fez uma cooperação, comprou material e eu aproveitei minhas férias e dei o trabalho. Lá tem bastante açaí, caroço de açaí? Tem, mas para fazer o suficiente, né? O suficiente, né? E tem outra também lá no Bussutuba, na Ilha Caviana, né? Que continua lá. Tem outra aqui na Ilha das Cinzas, onde nós vamos agora inaugurar a fábrica. É numa fábrica. Ilha das Cinzas fica aqui próximo. Gurupá, numa das últimas comunidades de Gurupá, na fronteira com Mazagão e Santana. Certo. Entendeu? Então lá na região do Marajó. Exato. Então lá nós vamos inaugurar uma fábrica de manteiga de murumuru e de polpa de fruta e de açaí. E ela só vai ser possível fazer isso porque a gente tem água. Que maravilha! Olha que notícia. Então a pergunta seguinte que eu já estava aqui na minha cabeça era saber que tipo de contribuição esse seu evento poderia dar para
impulsionar, ajudar a impulsionar a bioeconomia? Aí, a resposta é essa. Exato. A água que o senhor entrega é uma água purificada que pode ajudar as comunidades a produzirem. O senhor acabou de falar da manteiga de Do murumuru. murumuru. Manteiga O murumuru é aquela é um coquinho. um pouquinho, Poxa, então olha aqui. Que da amêndoa é tirada a manteiga que é vendido para a Natura, para outros lugares do mundo, para fazer cosméticos. Poxa, então, além de valorizar uma coisa que é descartada, né, o caroço do açaí, que se transforma num elemento importante dentro desse processo, também estabelece essa conexão, né, com a bioeconomia. Sim. E vai viabilizar muitas comunidades que não têm essa água tratada, purificada, porque além não é só o tratamento, ela purifica, porque isso elimina todos os metais que podem. Sim. Ela vai ficar, retira ferro, retira mercúrio, todos os contaminantes que tem na água. Eu sei que o senhor não vai ensinar aqui para ninguém o pulo do gato, claro, nem vai. Mas eu gostaria de saber se o senhor acha que esse invento que o senhor desenvolveu pode ser produzido em uma larga escala, ou seja, em produção de uma escalabilidade que seja para atender uma demanda crescente. Esse é meu sonho. É o sonho que o governo, né? No dia que eu consegui fechar a pesquisa, eu mandei para um professor, professor Marcos, no Iapoque. Ele olhou e disse: professor, estou vendo as cisternas da Amazônia aqui. Olha só. Ele disse, aí eu fiquei assim, sem entender o que ele estava falando inicialmente. Ele disse: não, professor, eu estou fazendo um comparativo das cisternas no Nordeste e esse equipamento seria a redenção do nosso povo amazônico. A possibilidade do nosso povo amazônico de ter acesso à água de qualidade. Eu acho do professor, eu gosto de chamar de professor, porque professor é aquele cara que ensina, né? Então, professor, acho que dá muita autoridade para a pessoa. Exato. Professor. Mas eu gostaria de saber, porque se o senhor tem condições de produzir em escala, ou seja, isso ele pode atender programas de governo, né? Programas de organizações não governamentais que trabalham com a comunidade, isso em lugares onde o braço do Estado não alcança, não é? As organizações da sociedade civil também podem entrar dentro desse processo e, digamos assim, demandar, né, do senhor esse produto, o que vai transformar vocês num empresário de sucesso, não tenho dúvida. É o senhor e a Wanda Pororoca, né? Ela foi que... Na verdade, a Wanda, eu sou só o coadjuvante dela. Isso aí é muita modéstia. Olha, eu recebi uma visita. Wanda muito competente, sem dúvida. Dedicada e tudo, muito dedicada, não é? E eu gosto muito, porque ela é muito aguerrida. Tem muitas mulheres que não gostam, que a gente chama de mulheres guerreiras, né? Mas ela é aguerrida. Aguerrida. E, sobretudo, ela tem essa visão, né? Ela conseguiu, a partir de um problema que ela tem, que coincidiu de ser o mesmo que o senhor teve lá na infância, não é? E que aproveitou a sua inteligência, ela só fez espanar, né, a sua inteligência e pronto. Aí uniu o útil ao agradável. Porque se a gente... E agora você já tem uma startup. A gente criou uma startup porque eu saí oferecendo de porta em porta. Eu só arrumou dinheiro para fazer tudo isso, né, para chegar a esse ponto. Se você for lá no banco ver meu crédito, está arrebentado, porque eu estourei meu cartão de crédito, estourei meu CDC, estourei meus consignados, e ela também, o açaí dela, tudo que a gente... ela vive da produção de açaí. De açaí, e ela largou, tudo que ela pegava, metia aqui pra gente comer, pra gente viajar, pra gente buscar as condições. Olha, quantos anos o senhor levou para chegar a esse ponto que o senhor chegou? 7 anos. 7 anos. Estamos entrando no 8º ano. Ela sempre esteve junto com sempre, desde o início. Começou lá na área dela. A Pororoca, vou reiterar aqui, ela é da área de bioeconomia, ela explora o açaí, ela produz, né? Ou ela entrega in natura? Não, ainda entrega in natura, porque a gente não conseguiu... Não tem capital para... Acabou. Acabou. Então a gente fica... Mas vocês têm, sabe o que? A matéria-prima para ter o produto final do açaí. Exato. Que é a água de qualidade. Porque qual é o nosso sonho? É que em vez do ribeirinho trazer um caroço, ele trazer a polpa. Perfeito. Entendeu? Trazer a polpa para que chegue nas favelas, aqui nas baixadas,
Enfim, a gente sonha com muita coisa. Eu não tenho dúvida de que, eu acho que assim, todas essas questões da bioeconomia amazônica sendo hoje colocadas em pauta por conta dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, em que a bioeconomia parece que está voltando, né, lá no início. Como é que nós já tivemos isso, nós sempre tivemos isso, que a gente não valorizava. Sim. Não é verdade? O conhecimento ancestral, o conhecimento tradicional das populações tradicionais. A gente abandonou nossos conhecimentos ancestrais para pegar um conhecimento. Só para você ter uma ideia, o que eu fiz lá? Eu peguei o araçá, que é um negócio que ninguém gosta lá porque é muito azedo. O que eu fiz? Eu fiz um suco para recepcionar todo mundo lá, que sempre visita lá, a casa da banda, e eu dei para o pessoal. Eu disse, mas o que é isso, professor? É um suco de araçá, imagina. Ninguém sabia o que era. Sabia que só a menina que me ajudou a apanhar os araçás, que falou para eles, é goiaba araçá. Sabor é... Professor, eu entrevistei aqui nessa série o professor Carlos Nobre, que é uma das maiores autoridades em mudanças climáticas do mundo e é perfeitamente sintonizado com essa proposta de investir na bioeconomia, na escalabilidade da bioeconomia amazônica, e ele citou o araçá. E aí disse, eu fico triste quando eu chego no mercado aqui na Amazônia e tem lá maçã, tem pera, morango, kiwi, e aqui tem um cupuaçu, aí falou assim, tem um araçá, olha só. Você não imagina o sabor e o perfume do suco. O araçá é o sou da vida. Eu nunca tinha tomado suco de araçá, mas o que eu gostava quando era criança de comer o araçá. Aquele azedinho era outra história. Eu queria lhe fazer uma pergunta aqui, que já caminhando para a reta final. O que essa experiência mostra para o senhor sobre a capacidade da Amazônia de gerar soluções para os próprios problemas a partir dos recursos e dos saberes locais? Cara, essa análise sua é importante. A Amazônia aqui, nós só precisamos de educação. Entendeu? Precisamos de informação. O senhor é um exemplo, né? Exato. Teve a oportunidade de estudar, exato, formou aos 45 anos e agora com esse invento extraordinário, revolucionário, que vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque, olha, eu estive na comunidade, semana passada, eu estive na comunidade de São João, em Gurupá, mais acima um pouco da Ilha das Sinas. E eu fui almoçar um peixe. E eu perguntei, de onde esse peixe? Aí, senão nós compramos do marreteiro. Veio do grosso. Aí eu fui ver, ele andou 1.000 quilômetros de caminhão frigorífico, 2 dias de balsa de Santarém até Santana e mais 8 horas de Santana até a comunidade. Aí eu te pergunto, qual a matéria-prima para criar o peixe? Água boa. Água doce. E nós temos 12% da água doce do planeta. Temos o rio com a melhor água, que o senhor acabou de dizer, o Amazonas. Exato. Entendeu? Não precisa nem modificar o pH para criar o peixe. Já está ideal. Entendeu? O criador entregou. Exato. Aí você pega. Aí que vem minha teoria com o caroço do açaí. O caroço do açaí, no meu ponto de vista, é o produto mais rentável do açaí. A polpa é o produto mais barato que ele tem. Pois é, quem comentou isso foi o professor Manuel Vilhena, seu colega, só que ele é da Universidade Federal do Amapá. Ele disse assim, olha, pensa uma coisa, a polpa do açaí é só um filetinho ali. A maior parte do açaí, 80% do caroço do açaí é o caroço. Exato. Entendeu? E é descartado. Exato. Só para você ter uma ideia, 1 quilo de carvão ativado custa R$150. Desses feitos no mercado aí, né? Que não são de caroço de açaí. Não. Como é que é esse carvão aqui? Ele é feito de casca de coco, feito de um monte de outras coisas. E aí ele é feito, e depois ele é peletizado, aqueles coisinhos lá. Aquelas pelotinhas. Aquelas pelotinhas aqui. E aí é por isso que na hora que pergunta, às vezes o pessoal questiona, diz, mas professor, o senhor disse que filtra água com carvão. O carvão só serve para fazer a dissolção. Ele peletizado sim, mas da forma que eu utilizo, não. Aí, isso não vai entregar esse pulo da onça, que é o do gato. Do gato, aliás. É do gato. A onça... Você já sabe como é que é. O gato pula para o lado. Exato. A onça não sabe pular para o lado. Ela pula para frente. Então, se você pega... E a outra coisa, se você pegar o valor nutricional do caroço do açaí,
não fica a dever a nada para o amido do milho nem para a soja. Então dá para a gente fazer ração. Mas como se descarta, então pode fazer ração? Já tem outros produtos desse lado, né? Mas só citar esses dois aqui que já seria o suficiente para você dizer que o caroço é o produto mais barato do açaí a pouco. Que hoje é mais valorizada. Essa é a única que é enxergada. O mundo está apaixonado pelo açaí. Só que aí nós temos uma solução local para o tratamento da água e talvez para a criação do peixe com ração. Isso falando do açaí. Se nós formos falar da abacaba, nós formos falar do patauá, nós formos falar do mussu, nós vamos falar do próprio morumoru. Eu acho que o show e a banda Pororoca vão fazer muito sucesso na COP30. Porque vocês estão apresentando uma solução diante desse contexto que se analisa hoje. Porque claro que tem relação com as mudanças climáticas e tudo, mas são soluções imediatas para a vida das pessoas. Quantas vidas serão salvadas a partir do momento em que o show entrega esse sistema para funcionar nas escolas, por exemplo? Sim. Imagina isso, professor Pedro Aquino, né? Um sistema desse para que as crianças no interior, as comunidades, até na cidade mesmo, possam consumir uma água purificada, porque essa água que se entrega aí, ela já sabe. Então, o que eu entendo é que essa contribuição que o show vai dar, ela deveria ser, digamos assim, está na ribalta da COP30. E não isso para a área rural e urbana. Você já imaginou se nós tivéssemos um chafariz eletrônico na entrada de cada ponte dessa, cada área de ressaca? A própria você já imaginou se a concessionária de água fizesse um negócio desse? Há um tanto de vida que ela salvaria? Mesmo que ela vendesse a água a um preço simbólico. Verdade. Entendeu? Aonde a pessoa pudesse chegar lá, botar um chafariz eletrônico. Vai lá com a garrafa dela. Coloca a moedinha dela, 10 centavos, 50 centavos, o que tiver, e levar água purificada para casa. Se a concessionária... Com alto teor de pH, né? Com alcalina. Exato. A concessionária, se ela se utiliza dessa tecnologia para prestar seu serviço... Agora eu vou profetizar uma coisa para o senhor. Se prepare, porque vai chegar grande investidor aí que não vão querer ser seu parceiro, não vão querer comprar esse seu evento. Se prepare para ficar milionário de uma hora para outra. Desde que o povo viva bem, tudo bem. Muito obrigado por ter vindo. Conversei aqui com o professor Pedro Aquino, professor e pesquisador do IFAP, Instituto Federal de Educação do Amapá. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar outra vez lá na COP30 e eu quero ver o senhor desfilando para que todo mundo faça as honras, porque o senhor está apresentando uma solução que vai inquestionavelmente mudar a vida de milhares de pessoas na Amazônia. Obrigado, professor. Obrigado. A você que está acompanhando pela Rede Amazônica, Amazonsat, e pelo nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.